Jornal 91. Entrevista. Mais um dia de entrevistas aqui no Jornal 91 e a gente vai conversar hoje com o médico infectologista Dr. Bernardo Montesante Machado de Almeida, ele que é do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná. Dr. Bernardo, muito bom dia, é um prazer conversar com o senhor. Bom dia, Flávio. Bom dia, ouvintes. Doutor Bernardo, muito obrigado por atender gentilmente a reportagem aqui do Jornal 91. A gente já conversou outras vezes ou outra vez com o doutor Bernardo e a gente tem algumas dúvidas em relação ainda à pandemia, ao novo coronavírus, esta situação que acontece há mais de um ano e que infelizmente vai tirando muitas vidas e a gente cada vez mais tem que se cuidar. A gente tem se dedicado muito aos números de Curitiba e temos visto, por exemplo, no último mês, que o número de casos ativos praticamente caiu pela metade. E agora a gente vê que os números de novos casos, né, ou então de mortes, continua muito alto. Há uma explicação para isso, doutor Bernardo? Assim, Flávio, Curitiba, assim como o estado do Paraná e, de certa forma, o país todo, o Brasil, está fazendo muito pouco teste laboratorial. Então, esses números de casos que são mostrados, né, como casos notificados, que são os casos diagnosticados, elas não representam a totalidade, tá? Existe uma estimativa aí de que a gente diagnostica apenas 10 a 20% dos casos totais. Ou seja, de cada 10 casos de coronavírus, 8 a 9 não são detectados em Curitiba. Então, isso explica em parte porque essa relação ocorre, né, esse descolamento em relação à tendência de casos e tendência de óbitos. Bom, em relação ainda a essa questão, né, dos números, enfim, e tudo mais, nós temos aí a constante troca de bandeiras, né? Ou então pelo menos os decretos que mudam a cada instante. Hoje, inclusive, começa a valer um novo decreto aí para Curitiba. Isso ajuda, atrapalha, confunde? Como é que o senhor, né, como médico infectologista, avalia essa questão, doutor Bernardo? Bom, esses decretos, elas visam principalmente estimular a redução da mobilidade, né? Quando entrou, né, o decreto. Então, diminuir a circulação de pessoas para que ocorra menor interação entre elas e, consequentemente, diminuição da transmissibilidade. Ao contrário, quando se relaxa esses decretos, espera-se que a mobilidade volte a aumentar e a transmissibilidade também volte a aumentar. Se não houver outras medidas compensatórias, no sentido aí de manter a transmissibilidade controlada, imaginamos que vai aumentar a transmissibilidade e talvez a gente volte, reinicie o ciclo de tendência aí de elevação de casos, internamento e óbitos em um futuro breve. Doutor Bernardo, a gente sempre fala aí dos decretos, a senhora acabou de falar também agora, mas as pessoas têm muitos questionamentos. E o senhor é que está na linha de frente aí ao hospital, está vivendo isso como infectologista. Eu gostaria que o senhor explicasse, se pudesse dizer para a gente, eu vou direto ao ponto, em que real situação está a pandemia hoje e o coronavírus em Curitiba e também no estado do Paraná? O que é que tem de boa notícia e de má notícia para a gente, na real da situação que o senhor está vendo aí no seu trabalho? Bom, na prática, Flávio, a gente está tendo um resultado positivo, aparentemente, dos decretos, porque a fila de espera para internamento já caiu bastante, né? Então está quase que normalizado, né? A gente chegou aí no final do mês passado com uma fila absurda, né? Demorando dias para um indivíduo que precisava de um leito de UTI conseguir esse leito. Então isso complica, né, o tratamento. Você iniciar um atendimento aí numa fase mais tardia complica, né, o desfecho. Então, nesse momento, quem precisa de internamento já está conseguindo o leito bem mais rapidamente do que antes. Então, é um cenário bem melhor, né? A gente está num contexto mais positivo. Por outro lado, preocupa o relaxamento dos decretos sem medidas compensatórias para manter a transmissibilidade baixa, como, por exemplo, a massificação de testes, né, de forma efetiva, coisa que não foi feita aqui em Curitiba, nem no Paraná e nem no Brasil.
né? Então a gente imagina que há uma grande possibilidade que em todo esse momento crítico que a gente vivenciou, que a gente viva novamente. É isso que a gente quer evitar. Claro que a população tem a sua parcela aí de contribuição, então continuar usando as máscaras, o distanciamento, evitar ambientes fechados, um pouco ventilados, principalmente que tenha muitas pessoas com aglomerações, enfim, isso acho que cada um tem que ter essa consciência e tentar manter o máximo de adesão, mas também a gente não pode esquecer de cobrar das instâncias públicas e governamentais que também façam a sua parte, né? E não só que eles cobrem do indivíduo, mas que eles também contribuam, que eles façam a parte deles em relação aí a controlar a transmissibilidade, né? Então eu acho que são essas duas frentes que a gente precisa, que se não forem alteradas ou mudadas, infelizmente a gente está se preparando aí para o novo ciclo que tem a decorrer no futuro.